Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? É uma honra estar aqui hoje apresentando esta aula para vocês. Eu me chamo o Príncipe Rodolfo e gostaria de falar para vocês hoje da contribuição dos africanos para a cultura brasileira. Isso mesmo! Vocês vão encontrar esse assunto no módulo de vocês na página 89, que diz assim: o que os africanos trouxeram? O que os africanos trouxeram de contribuição para nós brasileiros e que está fazendo parte da nossa cultura até os dias atuais? Vocês sabem me dizer, pessoal? Então, hoje eu vou trazer para vocês todas essas informações, tá bom? E no final da aula, um videozinho para fixação de conteúdo, certo? Eu espero que vocês gostem da aula, tá bom? E continuem aqui comigo prestando atenção bem direitinho. Lembrando que vai ser colocado lá na agenda pela professora Samara as atividades que vocês devem estar fazendo, ok, pessoal? Um dia bem abençoado. Tchau, tchau! Então, pessoal, a aula de hoje vai falar sobre a contribuição africana na cultura brasileira, né? O que os africanos trouxeram para o Brasil, né? E que fazem parte da cultura brasileira até os dias atuais. Vocês já pensaram que muito do que nós fazemos, muito do que nós comemos hoje veio dessa cultura, veio do que eles trouxeram para nós? Pois é, a contribuição do negro para a cultura brasileira foi imensa, pessoal. Os povos da África influenciaram de diversas maneiras a formação da cultura brasileira. O gênero musical mais famoso no Brasil, com a marca dos ritmos africanos, é o samba. Pois é, nas brincadeiras, o pique-pique, o bambolê, a gangorra, entre inúmeros outros elementos que fazem parte do nosso cotidiano e que foram trazidos por eles, pela cultura africana, na época da colonização do país. Vejam essa imagem aí. Esta apresentação de slide, pessoal, essa aula vai falar sobre essa contribuição dos negros, né? Para a cultura brasileira. De tudo que eles trouxeram quando eles vieram da África para o Brasil. Vocês estão vendo aí nessa imagem alguns negros, né? Algumas crianças que estão, gente, dentro de um navio negreiro, que era o local, que era o meio, né, de transporte que trazia da África, certo? Para o Brasil, os escravizados, ok, pessoal? E aí, muito do que nós conhecemos hoje de cultura começava aí, a ser implantado aí, dentro dos navios negreiros, certo? A forma como eles se organizavam, a forma como eles dividiam as coisas dentro dos navios negreiros, a proteção que eles tinham um pelo outro, isso influenciou bastante no decorrer da nossa história. Então, olha só. Na dança, qual foi a contribuição dos africanos na dança que nós conhecemos hoje? Além dos ritmos, os africanos trouxeram também instrumentos como o berimbau, a cuíca, o atabaque e outros instrumentos de percussão. E onde é que a gente encontra o uso desses instrumentos? No frevo, no samba, no afroxé, tá certo? E aí tem imagens, né, de brasileiros mostrando a cultura das suas regiões, né, dos seus estados, fazendo uso, né, dos instrumentos, fazendo uso da sonoridade adquirida, né, pelo costume africano. Ok, pessoal? E diz assim, ó, na música, o negro deu seu ritmo à música brasileira. Também lhe deu nomes como chorinho,
ou samba. Por isso se diz que a música popular brasileira nasceu na África. Esses são alguns dos cantores afrodescendentes que contribuíram na música. Nós temos aí Alcione, Carlinhos Brown, entre inúmeros outros cantores brasileiros que se destacaram no samba e no chorinho, certo? Mostrando, né? Vamos dizer assim, fazendo história na MPB, na música popular brasileira, a partir dos sons africanos, a partir da música aprimorada para os brasileiros, mas vinda lá da cultura africana, né? Afrodescendente, ok, pessoal? O próximo slide também vai mostrar pra gente que há muita contribuição africana na culinária brasileira. Pois é, da África vieram o quiabo, o inhame, erva doce, gengibre, açafrão, gergelim, amendoim africano, melancia e outras variedades de coco e banana. Os pratos típicos de cada estado, pessoal, pode contar um pouco da história local, como foi a ocupação territorial, quais povos participaram da sua formação e assim por diante, certo? É possível encontrar a influência dos colonos portugueses. Aonde? Quando nós consumimos o bacalhau, ensopados, guisados e doces. Dos indígenas, quando a gente consome a abóbora, palmito, feijão, mandioca. E dos africanos, o azeite de dendê, o caldo, né? Que mais? Os temperos, as ervas, raízes, a pimenta, gente, que era muito usada por eles e ainda é usada muito hoje em dia na culinária, né? Feijão, leite de coco, frutos do mar e inúmeros outros elementos da culinária, certo? E tudo isso está presente em todas as regiões do Brasil. A culinária tradicional, pessoal, do estado de São Paulo, por exemplo, surgiu com os tropeiros, um prato chamado vaca atolada, que mistura costela de vaca, mandioca, surgiu quando os tropeiros chegaram e trouxeram, né, lá na sua mala, vamos assim dizer, né, a carne mergulhada em gordura para não estragar. Olha só, ao longo do caminho obtinham mandioca, que era o alimento típico da cultura indígena, certo? E cozinhavam a mandioca dentro dessa carne que estava mergulhada no óleo. Mas a cultura de mergulhar essa carne na gordura, né, veio de onde? Veio dos africanos. Era assim que os negros guardavam nas senzalas os pedaços de carne que sobravam da casa grande, que eram rejeitados pela cozinha da casa grande, e eles guardavam nas senzalas para comer depois. Tá certo, pessoal? Muito legal essa história, né? E quem não gosta dos quitutes das baianas, hein? As africanas que trouxeram, pois é, o vatapá, o acarajé, o caruru, o cuscuz, tudo isso veio das africanas e que hoje as baianas, né, deixam a nossa boca cheia de água, né, quando fazem esses quitutes deliciosos. Muito bem, pessoal. E aí, como a gente já viu em outras aulas, quando conversamos, né, sobre a cultura africana, como hoje Tia Santa está trazendo para vocês essa revisãozinha, né, o traje africano, a indumentária tradicional africana também está muito presente na cultura brasileira. É o exemplo dos vestidos das baianas, né, a vestimenta africana tradicional é o traje usado pelos povos nativos do continente. E aí vocês veem, né, as imagens aí que Tia Santa colocou das baianas, né, com esses tubantes na cabeça, esses vestidos bem volumosos, né, essas correntinhas ao redor do pescoço. Tudo isso, né, faz parte da cultura nativa dos africanos, né, que ficou enraizada ali na região da Bahia, né, e hoje nós vemos ainda com muita frequência as baianas fazendo uso desses trajes nos seus costumes religiosos, né, como a gente viu no capítulo anterior, né, na rota anterior, as baianas lavando a escadaria do Senhor do Bonfim, lembra lá? Pois é, isso faz parte da cultura brasileira, mas foi trazida por quem? Pelos afrodescendentes. Aliás, pelos africanos, e é praticada hoje pelos afrodescendentes, ok, pessoal? E, por fim, a literatura afro-brasileira. São, na maioria, gente, livros da sociologia, antropologia, arqueologia, religião, história, contos,
lendas, romances e ensaios focados no tema das religiões afro-brasileiras e escravatura, certo? Então, vocês vão encontrar muitos livros, né? Muita literatura falando dessa história dos africanos, falando dessa chegada deles aqui, como se deu essa mistura de raças, do africano, do português, do indígena, né? E chegou ao que somos hoje, os brasileiros, né? Felizes, né? Que somos hoje graças a essa junção de culturas e essa contribuição que os africanos deram para a nossa sociedade, ok, pessoal? E não diferente, também houve a contribuição na nossa linguagem, né? A língua de um povo, gente, é o reflexo dele mesmo, mas vertido em sons e palavras. Através dela, nos expressamos e manifestamos nossa própria existência, não é assim? E lá no módulo de vocês, na página 92, né, vem trazendo um pouco, né, de como os africanos se comunicavam naquela época. Durante a colonização portuguesa, diversas línguas, né, foram faladas no Brasil colônia. Havia as línguas indígenas, as africanas e as portuguesas, como Tia Sam já falou para vocês. E aos poucos, em cada região, a convivência entre essas culturas foi dando origem a uma nova língua, que é essa que nós falamos hoje, certo? Apesar da imposição do uso do português, né, ser bem maior, ter sido bem maior naquela época, diversas palavras de origem indígena e africana fazem parte do nosso cotidiano, não é, pessoal? E para se comunicar, o principal recurso da população naquela época, naquele período, era a oralidade. Tanto na cultura indígena quanto na cultura africana, pessoal, havia pessoas responsáveis por memorizar e contar a história da comunidade para as gerações seguintes de forma que elas não se perdessem, que a história não se perdesse, né? E isso era feito por um grupo chamado de griots ou griots, do jeito que vocês acharem melhor pronunciar essa palavrinha, certo? E na página 92 do módulo de vocês vem trazendo da plataforma também, tá, pessoal? Vem trazendo aí a imagem desses grupos de griots, né? Contando histórias dos líderes passados para os chefes, né, futuros, para as crianças da aldeia, né? E assim fazendo com que, a partir da linguagem, né, a história do povo fosse eternizada, ok, pessoal? E aí, com a dominação portuguesa, houve a introdução da escrita, né, nas missões jesuítas para catequizar os indígenas. Diversos jesuítas produziram dicionários para traduzir a língua tupi para o português, e aí, em toda essa mistura, né, de português, de Portugal, as línguas indígenas dos nativos daqui e a linguagem trazida pelos africanos fez essa mescla belíssima que é a nossa língua brasileira. Muito legal, né, gente? Então, hoje nós tivemos essa revisão, tá certo? Sobre toda essa influência africana na cultura, na fala, na vestimenta, tá certo? É um assunto muito legalzinho, facinho demais, não é? Que eu quero que vocês estejam fazendo as atividades que estão sendo propostas lá na agenda, tá? A respeito dessa revisão. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês estejam fazendo tudo bem direitinho, certo? Estou acompanhando vocês na plataforma. Logo, logo nós vamos estar juntos na escola e eu quero ver o caderninho e o módulo também com tudo feito e organizado. Tá certo, galerinha? Então, um beijo enorme para vocês. Bem grandão, bem grandão, bem grandão, bem grandão, bem apertado e até a próxima aula. Tchau, tchau!